Quem é você e o que faz no túmulo do meu filho? Exigiu Margarete Ferreira, encarando a jovem com uma criança nos braços. A resposta que ouviria destruiria tudo o que acreditava sobre sua família. O céu estava carregado de nuvens cinzentas naquela manhã, quando Margarete Ferreira atravessou os portões do cemitério Jardim da Paz. Era um lugar que ela conhecia bem demais. Cada pedra do caminho estava gravada em sua memória como cicatrizes que nunca saravam. Todos os dias, sem exceção, ela visitava o túmulo de Gabriel, seu único filho, levando flores frescas e passando horas conversando com a lápide de mármore, como se ele ainda pudesse ouvi-la. Margarete era uma mulher que impunha respeito por onde passava. Dirigia a Ferreira e Associados, uma das maiores construtoras da região, com mão de ferro desde que enviuvou. Seu traje impecável e sua postura ereta demonstravam um controle absoluto que exercia sobre cada aspecto de sua vida. Ou, pelo menos, era o que ela acreditava ter. Mas naquela manhã algo estava diferente. Quando se aproximou do túmulo de Gabriel, seus passos diminuíram. Havia alguém ali. Uma jovem estava ajoelhada diante da lápide, segurando uma criança pequena nos braços enquanto soluçava baixinho. O buquê de margaridas simples que ela deixará contrastava com as rosas caras que Margarete sempre trazia. Quem é você? Perguntou Margarete, a voz cortando o silêncio como uma lâmina. O que faz no túmulo do meu filho? A jovem se virou assustada, limpando as lágrimas rapidamente. Era uma moça simples, devia ter uns 25 anos, com o rosto marcado por noites mal dormidas e olhos que pareciam carregar mais dor do que alguém tão jovem deveria conhecer. A criança em seus braços, uma menina de cabelos claros, olhava para Margarete com olhos enormes e curiosos, típicos de quem ainda descobria o mundo. Eu sinto muito, murmurou Júlia Santos, levantando-se com dificuldade enquanto equilibrava a menina no quadril. Não queria incomodar. Eu já estava indo embora. Espere, ordenou Margarete, bloqueando o caminho dela. Você não respondeu à minha pergunta. Como conhecia meu filho? Júlia engoliu em seco e apertou a criança contra o peito, como se buscasse proteção. A menina começou a fazer barulhinhos, estendendo as mãozinhas para tocar o rosto da mãe. Gabriel, ele era importante para mim, disse Júlia, baixinho, sem conseguir encarar Margarete. Importante? Repetiu Margarete, a voz subindo de tom. Meu filho morreu há quase 2 anos, e eu nunca vi você no funeral. Nunca ouvi falar de nenhuma Júlia. Quem você pensa que é para vir aqui fingir que tinha alguma relação com ele? A acusação doeu como um tapa. As lágrimas voltaram aos olhos de Júlia, e dessa vez ela não tentou escondê-las. Eu não estava no funeral porque a senhora deixou bem claro que eu não era bem-vinda na vida dele, respondeu, a voz tremendo, mas com uma firmeza inesperada. A senhora fez questão de me afastar. E conseguiu. Margarete ficou pálida. Havia algo na voz daquela jovem, uma dor genuína que não podia ser fingida. E aqueles olhos, por um breve segundo, ela viu algo familiar naquele rosto. Do que você está falando? Perguntou Margarete, mas sua voz já não tinha a mesma arrogância. Gabriel e eu nos conhecemos há alguns anos, começou Júlia, sentando-se em um banco próximo, porque as pernas não aguentavam mais. A menina se aconchegou em seu colo, colocando o dedinho na boca. Ele fazia trabalho voluntário numa comunidade onde eu morava. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia numa lavanderia. Gabriel era diferente de todo mundo que eu conhecia. Margarete sentiu o coração apertar. Gabriel realmente fazia trabalho voluntário, algo que ela sempre via como perda de tempo. Você deveria estar focando nos negócios da família, ela dizia. Mas o filho insistia que queria ajudar pessoas que realmente precisavam. Continue, ordenou Margarete, sentando-se no banco ao lado, mas mantendo distância. A gente começou a conversar depois das aulas que ele dava para adultos aprenderem a ler e escrever, continuou Júlia, olhando para a lápide de Gabriel como se estivesse conversando com ele. Ele era tão gentil, tão diferente. Nunca me fez sentir inferior por eu ser pobre, por não ter estudado em escolas caras, por morar numa casa de 2 cômodos. E vocês se envolveram? Disse Margarete, mais afirmando do que perguntando. O tom deixava claro o que achava daquilo. Nós nos apaixonamos, corrigiu Júlia, erguendo o queixo com dignidade. Gabriel dizia que eu era a pessoa mais real que ele já tinha conhecido. Que eu não queria nada dele além da companhia dele. Que eu o amava por quem ele era, não pelo sobrenome que carregava. Margarete sentiu a raiva ferver no peito. Como ousava aquela jovem desconhecida reivindicar o amor de seu filho? Gabriel nunca mencionara um relacionamento sério. Ou será que mencionara, e ela simplesmente não quis ouvir? Mentira,
disse Margarete. Mas sua voz não soou tão convincente quanto gostaria. Se vocês eram tão apaixonados, por que nunca vi você? Por que meu filho nunca a levou em casa? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Júlia abraçou a filha com mais força antes de responder. Porque ele tentou, disse ela, e as lágrimas escorreram livremente. Ele me levou à sua casa várias vezes, ou tentou. Todas as vezes a senhora mandou seguranças me impedirem de entrar. Margarete se levantou bruscamente. Isso é absurdo. Eu nunca. Mas parou. Lembranças começaram a surgir, pedaços de conversas que havia ignorado, fragmentos de uma realidade que rejeitara com tanto vigor que convenceu a si mesma de que não existia. Houve uma moça, sussurrou, mais para si mesma do que para Júlia. Há alguns anos, Gabriel insistia em trazer alguém para jantar. Eu disse que não era o momento certo, que a família estava passando por questões empresariais delicadas. Não foi uma vez, disse Júlia, baixinho. Foram 17 tentativas. Eu contei. 17 vezes que Gabriel marcou jantares, encontros, até um simples café. Todas as vezes a senhora tinha uma desculpa. E nas 3 vezes em que eu realmente cheguei à sua casa, os seguranças me barraram na portaria porque eu não estava na lista de convidados aprovados. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar o ar ao redor. Margarete se sentou novamente, as pernas de repente fracas. Ela lembrava. Deus do céu, ela lembrava de tudo agora. As discussões com Gabriel, ele implorando para que ela desse uma chance. Ela se recusando a conhecer qualquer pessoa aleatória que ele decidisse trazer para casa. Eu investiguei você, admitiu Margarete, a voz rouca. Quando Gabriel insistiu tanto, mandei meu assistente descobrir quem você era. Quando soube que era uma jovem da comunidade, sem família estruturada, sem formação, sem perspectivas, eu proibi Gabriel de continuar te vendo. E ele obedeceu, completou Júlia. Havia tanta dor naquelas 3 palavras que Margarete sentiu como se fosse esfaqueada. Meu filho era obediente, disse Margarete, tentando se justificar. Ele entendia as responsabilidades que tinha com a família, com a empresa. Ele te amava, interrompeu Júlia. Amava tanto que escolheu te obedecer, mesmo que isso destruísse a felicidade dele. Mesmo que isso significasse me abandonar quando eu mais precisava. A menina no colo de Júlia começou a se agitar, sentindo a tensão da mãe. Fez barulhinhos, batendo as mãozinhas no rosto de Júlia, como crianças pequenas fazem quando querem atenção. Meu amor, murmurou Júlia, beijando a testa da filha. Está tudo bem. Foi nesse momento que Margarete realmente olhou para a criança. Olhou de verdade. E o que viu fez seu coração parar. Aqueles olhos. Aquele formato do rosto. O jeito como a menina inclinava a cabeça para o lado quando estava curiosa. Era Gabriel. Era Gabriel bebê, nas fotos guardadas em álbuns que Margarete não tinha coragem de abrir desde a morte do filho. Quantos anos ela tem? Perguntou Margarete, a voz quase inaudível. Júlia abraçou a filha com mais força, como se esperasse que Margarete a arrancasse de seus braços. Vai fazer 2 anos em breve. 2 anos, repetiu Margarete, fazendo as contas rapidamente. Gabriel morrera havia 1 ano e 10 meses. 1 ano, 10 meses e 13 dias, corrigiu Júlia, provando que contava cada dia desde que perderá o homem que amava. Margarete engoliu seco. Ela é filha dele. Não era uma pergunta. Ela sabia. Via Gabriel em cada traço da criança. Alice, disse Júlia, suavemente. O nome dela é Alice. Gabriel sempre dizia que, se tivesse uma filha, gostaria de chamá-la assim. Por causa da história de Alice no País das Maravilhas. Ele achava que o mundo era cheio de maravilhas que as pessoas paravam de ver quando cresciam. Algo se quebrou dentro de Margarete. Gabriel tinha uma filha. Ela tinha uma neta. E, durante quase 2 anos, não soube de nada. Por que nunca me contou? Exigiu, a voz buscando força porque precisava culpar alguém. Por que Gabriel nunca disse que ia ser pai? Porque ele não sabia, respondeu Júlia. E aquelas 4 palavras pareciam impossíveis juntas. Como assim? Não sabia? Quando descobri que estava grávida, fui procurá-lo, explicou Júlia, limpando lágrimas que não paravam de cair. Fui até a empresa. Consegui passar pela recepção e subi até o andar dele. Mas, antes que eu pudesse vê-lo, a senhora apareceu. Margarete sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ela lembrava daquele dia também. Uma jovem conseguirá burlar a segurança e tentava falar com Gabriel.
Margarete a interceptara pessoalmente. A senhora mandou-me tirar do prédio, continuou Júlia, a voz falhando, na frente de todo mundo. Disse que eu era uma interesseira, que não sabia qual era o meu lugar, e que, se eu aparecesse de novo, chamaria a polícia por assédio. Eu estava protegendo meu filho, disse Margarete. Mas até para ela a justificativa soou vazia. Não. A senhora estava destruindo a vida dele, retrucou Júlia, e pela primeira vez havia raiva em sua voz. A senhora não deixou que eu contasse sobre o bebê. Não permitiu que Gabriel soubesse que ia ser pai. Tirou dele a chance de escolher. Ele podia ter ido atrás de você, disse Margarete, desesperada para não ser a única culpada. Ele não sabia que eu tinha tentado vê-lo, explicou Júlia. Eu pensei que talvez a senhora tivesse contado, mas depois descobri que não. Mandei cartas para a empresa, mas imagino que nunca chegaram até ele. Tentei ligar, mas meu número estava bloqueado. E eu não tinha dinheiro para continuar tentando. Às vezes, eu mal tinha dinheiro para comer. Alice começou a chorar, manhosa, sentindo o estado emocional da mãe. Júlia automaticamente a embalou, fazendo sons suaves, tentando acalmá-la. Quando Alice nasceu, pensei em tentar novamente, continuou Júlia, a voz mais baixa enquanto acalmava a filha. Mas então aconteceu o acidente. O acidente. Margarete fechou os olhos, lembrando-se daquele dia terrível. Gabriel voltava tarde da noite de um evento empresarial quando perdeu o controle do carro. Os investigadores disseram que ele estava dentro do limite de velocidade, que não havia bebido, que foi um erro trágico. Mas Margarete sempre sentiu que havia algo mais. Gabriel andava deprimido, distante, como se tivesse perdido algo importante e não conseguisse encontrar. Agora ela entendia. Ele havia perdido Júlia. Havia perdido a chance de ser pai. E nunca soube. Como você descobriu sobre o acidente? Perguntou Margarete. Vi no jornal, respondeu Júlia, apertando Alice contra o peito. A notícia estava em todos os lugares. Herdeiro da Ferreira e associados morre em acidente trágico. Eu fui ao funeral. Fiquei no fundo. A senhora passou por mim várias vezes e nem me reconheceu. Margarete tentou lembrar, mas aquele dia era uma névoa de dor e sedativos. Havia tantas pessoas, tantos rostos desconhecidos oferecendo condolências vazias. Por que você vem aqui? Perguntou Margarete, olhando para as margaridas simples. Por que continua visitando o túmulo dele? Porque, mesmo que a senhora tenha feito de tudo para nos separar, mesmo que Gabriel nunca tenha conhecido a filha dele, eu ainda o amava, disse Júlia, encarando Margarete. E Alice merece conhecer o pai dela, nem que seja por histórias e visitas a este lugar. Margarete olhou para a neta que não sabia que tinha. Alice havia parado de chorar e agora encarava Margarete com olhos enormes e curiosos. De repente, estendeu uma mãozinha na direção dela, naquele gesto universal de crianças pequenas que querem colo. Ela nunca faz isso com estranhos, disse Júlia, surpresa. Ela é muito tímida com pessoas que não conhece. Margarete olhou para a mão estendida, para aqueles olhos tão parecidos com os de Gabriel quando bebê. O primeiro instinto foi recuar, manter distância, proteger-se da dor de mais uma perda. Mas algo dentro dela cedeu. Lentamente, estendeu a mão e tocou os dedinhos pequenos de Alice. A menina agarrou seu dedo com surpreendente força e sorriu. Um sorriso banguela que partiu e reconstruiu o coração de Margarete ao mesmo tempo. Ela tem os olhos dele, sussurrou Margarete. Tem? Júlia assentiu. E o sorriso. E o jeito de inclinar a cabeça quando fica curiosa. Eu destruí tudo, disse Margarete de repente, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Eu destruí a felicidade do meu filho porque achava que sabia o que era melhor para ele. Achava que estava protegendo, preservando nosso legado, mas só o afastei da única coisa que realmente importava. Júlia não disse nada. Não havia nada a dizer. Margarete estava certa, e ambas sabiam disso. Depois de um longo silêncio, Júlia perguntou. Ele falava de mim? Depois que ele parou de me ver. Margarete pensou em mentir, em poupar Júlia da verdade. Mas, depois de tantas omissões, talvez a verdade fosse a única coisa que poderia começar a reparar o dano. Ele ficou diferente, admitiu. Mais quieto. Dedicou-se obsessivamente ao trabalho, como se tentasse preencher um vazio. Parou de fazer trabalho voluntário. Parou de sorrir daquele jeito. Eu achei que ele finalmente estava amadurecendo, que estava se tornando o homem que a empresa precisava. Mas agora percebo que ele estava apenas sobrevivendo.
As palavras ficaram suspensas entre elas, carregadas de dor e arrependimento. Alice bocejou, esfregando os olhinhos com os punhos fechados do jeito que crianças pequenas fazem quando estão com sono. Júlia olhou para a filha e ajustou a menina nos braços. Preciso ir, disse, levantando-se. Tenho que trabalhar à tarde e preciso deixá-la com a vizinha, que cuida dela. Trabalha onde? Perguntou Margarete, de repente querendo saber tudo sobre a vida que seu preconceito ajudara a destruir. Na mesma lavanderia de antes, respondeu Júlia. Faço turnos duplos quando consigo. O dinheiro mal dá para pagar aluguel e comida, mas a dona deixa eu levar Alice quando não tem ninguém para cuidar dela. Margarete olhou para Júlia de verdade, pela primeira vez. Viu roupas gastas, porém limpas, sapatos remendados, uma bolsa velha que provavelmente carregava fraldas e biscoitos. Viu uma jovem mãe lutando sozinha para criar a filha, fazendo o melhor que podia com o pouco que tinha. E viu Gabriel nela, não no corpo, mas no espírito, na determinação de continuar quando tudo parecia impossível, na dignidade de trabalhar honestamente, na força de amar, mesmo quando o amor só trouxera dor. Júlia, chamou Margarete, quando a jovem já se afastava. Não vá ainda. Júlia parou e virou-se devagar. Havia cautela em seus olhos, a cautela de quem aprendeu que pessoas poderosas raramente trazem boas notícias para pessoas como ela. Eu preciso consertar isso, disse Margarete. E, pela primeira vez em anos, sua voz soou vulnerável. Não sei como, mas preciso consertar o que destruí. A senhora não pode trazer Gabriel de volta, disse Júlia, simplesmente. Não posso, concordou Margarete. Mas posso fazer algo por você. Por Alice. Por minha neta. A palavra soou estranha em sua boca. Neta. Ela tinha uma neta que crescerá sem conhecê-la, sem o conforto e as oportunidades que uma neta de Margarete Ferreira poderia ter. Eu não quero caridade, disse Júlia, erguendo o queixo com a mesma dignidade de antes. Não estou oferecendo caridade, respondeu Margarete. Estou oferecendo uma chance para nós duas conhecermos Alice da forma que Gabriel gostaria. Juntas. Júlia olhou para a mulher que destruíra sua vida, que a separara do homem que amava e que negara a Gabriel a chance de conhecer a própria filha. Tinha todos os motivos do mundo para recusar, para pegar Alice e desaparecer para sempre. Mas então olhou para a lápide de Gabriel e lembrou-se de como ele falava da mãe, dura, sim, mas capaz de amar intensamente. E de como ele esperava que um dia ela aprendesse que amor não era controle, era aceitação. Eu não confio na senhora, disse Júlia, com honestidade. Não depois de tudo. Eu entendo, respondeu Margarete. E vou ter que provar que mudei. Mas, por favor, não me tire a chance de conhecer minha neta. Não deixe que meus erros roubem de Alice o direito de conhecer essa parte da família dela. Alice escolheu aquele momento para estender a mãozinha novamente na direção de Margarete, fazendo sons de bebê, como se pedisse colo. Júlia olhou para a filha, para aqueles olhos tão parecidos com os de Gabriel, e soube que não podia negar a Alice o que Gabriel nunca teve, escolha. Apenas um encontro, disse Júlia, por fim. Em algum lugar público. E, se eu sentir que a senhora está tentando me tirar Alice, ou fizer qualquer coisa que pareça ameaçadora, eu desapareço, e a senhora nunca mais nos encontra. Concordo com seus termos, disse Margarete, com sinceridade. Onde e quando você quiser. Júlia pensou por um momento. Sabe aquela praça perto da comunidade onde Gabriel fazia trabalho voluntário? Margarete assentiu. Ela sabia. Nunca havia ido lá. Sempre considerará aquela parte da cidade algo a ser evitado, mas sabia onde ficava. Lá, depois de amanhã, no fim da tarde, disse Júlia. Quando eu terminar o turno na lavanderia, estarei lá. Eu estarei, prometeu Margarete. Júlia assentiu e começou a se afastar. Depois de alguns passos, parou e olhou para trás. Senhora Margarete. Sim? Alice merece mais do que tivemos, Gabriel e eu. Ela merece uma vida em que não precise escolher entre amor e segurança, entre família e dignidade. Se a senhora realmente quer consertar as coisas, comece entendendo isso. E, com essas palavras, Júlia se foi, caminhando pelo cemitério com Alice nos braços, deixando Margarete sozinha com o túmulo do filho e o peso de todas as escolhas erradas que havia feito. Margarete se aproximou da lápide e tocou o mármore frio com dedos trêmulos. Gabriel, sussurrou. Me perdoe. Me perdoe por tudo. Mas Gabriel não podia responder. Nunca poderia. E Margarete teria de viver com conhecimento de que suas ações destruíram a felicidade dele,
negaram a ele a chance de conhecer a filha, transformaram seus últimos anos em uma existência vazia e sem sentido. Ela olhou para as margaridas simples que Júlia deixará, tão diferentes das rosas caras que sempre trazia, e percebeu que aquelas flores humildes carregavam mais amor verdadeiro do que todas as suas demonstrações extravagantes de luto. Margarete Ferreira, a poderosa empresária que sempre soube exatamente o que fazer, que construiu um império com decisões firmes e controle absoluto, finalmente enfrentou algo que não podia controlar: as consequências do próprio preconceito. E essas consequências tinham 2 anos, olhos enormes como os de Gabriel e uma mãe que a amava mais do que Margarete jamais permitirá que seu filho fosse amado. A pergunta agora era: seria tarde demais para mudar? Seria tarde demais para aprender a amar sem controlar? Para aceitar sem julgar? Para ser a avó que Alice merecia, em vez da mulher que destruíra a felicidade de Gabriel? Margarete ergueu os olhos para o céu nublado e sentiu as primeiras gotas de chuva caírem. Era como se até o céu chorasse pelas escolhas que ela fez, pelas vidas que feriu com a própria arrogância. Mas, dentro da dor, dentro do arrependimento que ameaçava sufocá-la, havia uma pequena semente de esperança. Júlia havia concordado em vê-la novamente. Havia dado a ela uma chance que Margarete não merecia. Agora, ela tinha 2 dias para descobrir como se tornar a pessoa que sua neta merecia conhecer. 2 dias para começar a reparar anos de dano. 2 dias para aprender que amor verdadeiro não tinha nada a ver com poder, dinheiro ou controle. Era tudo sobre aceitar. E Margarete teria de aprender isso da maneira mais difícil possível. Margarete não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Ficou deitada na cama king size de seu quarto vazio, olhando para o teto enquanto sua mente processava tudo o que havia descoberto. Gabriel tinha uma filha. Ela tinha uma neta. E, durante quase 2 anos, aquela criança crescerá na pobreza, enquanto Margarete dormia em travesseiros de pluma e desperdiçava dinheiro com coisas que não importavam. Quando o sol nasceu no dia do encontro marcado, ela estava sentada na sala de estar, cercada por álbuns de fotos que não abria desde a morte de Gabriel. Havia fotos dele bebê, criança, adolescente. E, em cada imagem, ela via Alice, o mesmo formato dos olhos, o mesmo jeito de sorrir, até a mesma covinha no queixo que aparecia quando ele estava feliz. Como eu não percebi? Sussurrou para as fotografias. Como fui tão cega? Mas ela sabia. Tinha escolhido ser cega. Escolhera enxergar apenas o que convinha à sua visão de mundo perfeita. Seu filho se casaria com alguém do mesmo nível social, teria filhos que frequentariam as melhores escolas e daria continuidade ao Império Ferreira sem complicações, sem escândalos. Teresa Oliveira, governanta da casa havia mais de 20 anos, entrou na sala carregando uma bandeja com café e pão. A senhora não come nada desde anteontem, disse, com a preocupação de quem conhecia a patroa bem demais. Precisa se alimentar. Não tenho fome, Teresa. Senhora Margarete, com todo respeito, mas a senhora parece um fantasma. O que aconteceu? Margarete olhou para Teresa, a mulher que ajudara a criar Gabriel depois que o marido morreu. Teresa, que consolara o menino quando ele chorava escondido após brigas sobre escolhas de vida. Teresa, que sabia mais sobre Gabriel do que a própria Margarete admitia. Teresa, disse Margarete, a voz falhando. Gabriel tinha uma filha. A bandeja quase caiu das mãos da governanta. O quê? Uma menina? Alice. Vai fazer 2 anos. E eu destruí tudo. Afastei a mãe dela, impedi que Gabriel soubesse. E agora? Teresa colocou a bandeja sobre a mesa e se sentou ao lado de Margarete, algo que normalmente não faria, mas aquele não era um momento normal. Me conte tudo, pediu. E Margarete contou. Cada palavra. Cada revelação dolorosa. Cada momento no cemitério que rachara sua realidade ao meio. Quando terminou, chorava, algo que não fazia desde o funeral de Gabriel. Meu Deus, sussurrou Teresa, limpando as próprias lágrimas. Aquela menina, o meu senhor. Gabriel era pai e nunca soube. Por minha culpa, disse Margarete. Tudo por minha culpa. E agora? O que a senhora vai fazer? Vou encontrá-las hoje. Júlia e Alice. Numa praça perto da comunidade. Mas, Teresa, eu não sei o que fazer. Não sei como consertar anos de estrago. Não sei como olhar para aquela menina e não ver tudo o que tirei dela. Teresa segurou as mãos de Margarete com força. A senhora começa sendo honesta. Começa reconhecendo seus erros e ajudando de verdade, sem tentar controlar. Como assim? A senhora tem um histórico de querer controlar tudo e todos. Fez isso com o senhor.
Gabriel a vida inteira. Não pode fazer isso com essa criança. Se realmente quer consertar, precisa respeitar a mãe dela, respeitar as decisões dela e estar presente sem tentar assumir o controle. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Margarete sabia que sua necessidade de controlar tudo fora seu maior defeito, o defeito que custará a felicidade do filho. Eu não sei se consigo mudar, admitiu. Então aprenda, disse Teresa, firmemente. Porque, se não aprender, vai perder essa neta também. E aí não terá ninguém para culpar além de si mesma. Horas depois, Margarete estava diante do guarda-roupa, tentando decidir o que vestir. Tudo o que possuía era caro demais, formal demais, gritava riqueza e distância. Por fim, escolheu um conjunto simples, sem joias chamativas, tentando parecer menos intimidadora. Quando chegou à praça 15 minutos antes do horário combinado, quase teve um ataque cardíaco. O lugar era completamente diferente do que esperava. Não era perigoso como imaginara. Era humilde de uma forma que Margarete nunca havia experimentado. Crianças corriam descalças enquanto mães conversavam nos bancos. Havia uma quadra improvisada onde jovens jogavam futebol. Um pequeno parquinho, com brinquedos enferrujados, porém bem cuidados. E ali, empurrando Alice num balanço velho, estava Júlia. Margarete se aproximou devagar, observando. Júlia usava roupa simples, como no cemitério, mas havia algo diferente. Ela sorria enquanto empurrava a filha e cantarolava uma música infantil. Alice ria, aquele riso gostoso de criança pequena, e estendia as perninhas cada vez que o balanço ia para frente. Mais alto, mamãe, dizia a menina. Margarete sentiu o coração apertar ao ouvir a vozinha. Mais alto não, meu amor. Você vai voar para longe de mim, respondia Júlia, beijando o topo da cabeça da filha. Foi quando Alice viu Margarete. Os olhos se arregalaram, e a menina começou a fazer sons animados, apontando na direção dela. Olha, mamãe. A moça do cemitério. Júlia se virou, e o sorriso desapareceu, substituído por cautela. Olá, senhora Margarete. Olá, respondeu Margarete, sem saber o que fazer com as mãos. Eu cheguei cedo. Espero que não seja problema. Não é problema, disse Júlia, mas não se moveu para se aproximar. Alice, no entanto, não tinha a mesma cautela. Começou a se mexer no balanço, querendo descer. Quero descer, mamãe. Quero ver a moça. Júlia tirou a filha do balanço com cuidado, e Alice correu até Margarete com aqueles passinhos desengonçados de criança que ainda está aprendendo a coordenar as pernas. Ao chegar, parou e olhou para cima, para o rosto de Margarete. Oi, disse, timidamente, enfiando o dedo na boca. Oi, Alice, respondeu Margarete, com a voz embargada. Você conhece o papai? Perguntou a menina, de repente, com a franqueza brutal das crianças. As lágrimas brotaram nos olhos de Margarete. Conheci. Ele era meu filho. Alice pensou por um momento, processando do jeito simples como crianças processam o mundo. Então você é vovó? A palavra atingiu Margarete como um raio. Vovó. Ela era vovó. E, durante quase 2 anos, não soubera que esse título existia em sua vida. Sim, conseguiu dizer. Sou sua avó. Alice sorriu. Um sorriso banguela que derreteria o coração de qualquer pessoa. Vovó bonita. Margarete caiu de joelhos ali mesmo na grama, sem se importar com a terra. Ficou na altura de Alice e, pela primeira vez em anos, chorou abertamente na frente de outra pessoa. Me desculpe, disse, sem saber se falava com Alice, com Júlia ou com o fantasma de Gabriel, que parecia pairar naquele momento. Me desculpe tanto. Júlia se aproximou, colocando a mão no ombro de Alice. Vem, amor. Vamos sentar naquele banco. Elas se moveram para um banco próximo. Alice ficou inquieta, querendo explorar a praça, mas Júlia segurou com firmeza. Ela tem muita energia, explicou Júlia. Mal posso acompanhar. Gabriel era assim, disse Margarete, enxugando as lágrimas. Nunca ficava parado. Sempre correndo, explorando, descobrindo coisas novas. Eu sei, respondeu Júlia, suavemente. Ele me contou histórias da infância dele, de como a senhora ficava preocupada quando ele subia em árvores ou se aventurava longe demais. Eu vivia com medo que algo acontecesse com ele, admitiu Margarete. Especialmente depois que o pai dele morreu. Gabriel era tudo que me restava e, por ter tanto medo de perdê-lo, acabei perdendo ele do pior jeito possível. Alice começou a cantarolar,
balançando as perninhas no banco. Ela puxou uma boneca velha de dentro da bolsa que Júlia carregava e começou a brincar, criando uma narrativa complexa que só ela entendia. Essa boneca era minha quando eu era pequena, disse Júlia, observando a filha. É a única que ela tem. Todas as noites, ela dorme abraçada com ela. Margarete olhou para a boneca surrada, claramente muito antiga, com vestido remendado várias vezes. Na casa dela, no quarto que havia sido de Gabriel, ainda havia dezenas de brinquedos caros que ninguém tocava. Brinquedos que Alice poderia estar usando se Margarete não tivesse sido tão cruel. Júlia. Ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que te devo mais desculpas do que poderia oferecer em uma vida inteira, mas preciso que você saiba que eu quero mudar. Quero fazer parte da vida de Alice, se você permitir. E o que isso significa exatamente? Perguntou Júlia, com a voz cautelosa. Significa que eu quero conhecer minha neta. Quero estar presente na vida dela. Quero ajudar vocês. Ajudar como? Margarete percebeu que estava em terreno perigoso. Qualquer coisa que dissesse poderia soar como se estivesse tentando comprar o caminho de volta para suas vidas. Da forma que você permitir, respondeu cuidadosamente. Não quero impor nada. Não quero controlar nada. Quero apenas estar presente. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, observando Alice brincar. A senhora sabe por que eu vim morar nesta comunidade? Margarete balançou a cabeça. Porque eu não tinha mais ninguém. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Não tenho irmãos, não tenho tios, não tenho ninguém. Quando fiquei grávida, eu estava completamente sozinha. A dona da lavanderia onde eu trabalho me deixou morar num quartinho nos fundos quando descobriu minha situação. Meu Deus, sussurrou Margarete. Alice nasceu naquele quartinho, continuou Júlia, e havia dor em sua voz. Sem hospital, sem médico, apenas uma vizinha que sabia fazer partos e rezava para que tudo desse certo. Tive sorte. Muitas mulheres na minha situação não têm. Margarete sentiu náusea. Sua neta havia nascido em condições que ela nem conseguia imaginar, enquanto ela dormia em lençóis egípcios e reclamava de problemas insignificantes. Durante o primeiro ano de vida dela, trabalhei até não poder mais ficar em pé, disse Júlia. Fazia turnos duplos na lavanderia, aceitava qualquer trabalho extra que aparecesse. Algumas noites, eu não comia para poder comprar leite para Alice. E sabe o que é engraçado? O quê? Eu nunca pedi nada para a senhora. Nunca apareci na porta da sua empresa pedindo ajuda. Nunca tentei usar Alice para conseguir dinheiro. Eu apenas tentei sobreviver e criar minha filha com dignidade. Por que não? Perguntou Margarete. Por que você nunca veio me procurar depois que Gabriel morreu? Júlia olhou diretamente nos olhos dela. Porque a senhora deixou muito claro que eu não era bem-vinda na vida da sua família, e eu tinha orgulho. Orgulho de pobre, talvez. Mas, ainda assim, orgulho. Eu não ia implorar por um lugar que não queriam me dar. Você deveria ter implorado, disse Margarete, e havia desespero em sua voz. Deveria ter batido na minha porta todos os dias até eu ouvir. Deveria ter gritado para o mundo inteiro que Alice era neta de Gabriel Ferreira. E a senhora teria me ouvido? Perguntou Júlia. Ou teria chamado a segurança de novo? Teria me acusado de ser golpista querendo se aproveitar da morte de Gabriel? Margarete não tinha resposta, porque sabia que Júlia estava certa. Se ela tivesse aparecido logo após a morte de Gabriel, alegando ter uma filha dele, Margarete teria feito exatamente isso. Eu mudei, disse Margarete, embora soasse fraco até para seus próprios ouvidos. Mudou? Questionou Júlia. Ou está apenas com remorso agora que descobriu a verdade? As duas coisas, admitiu Margarete, escolhendo a honestidade. Estou cheia de remorso. Mas também entendi que passei a vida inteira fazendo escolhas erradas, baseadas em preconceitos errados. Julguei você sem conhecer. Julguei seu amor por Gabriel como se fosse menos válido porque você não tinha dinheiro. Destruí a felicidade do meu filho porque achava que sabia melhor. Alice se levantou e correu até um grupo de crianças que brincava perto. Júlia a observou atentamente, pronta para intervir se necessário. Ela faz amigos facilmente, observou Margarete. Gabriel era assim também, disse Júlia, com um sorriso triste. Ele me contou que, quando era criança, sempre trazia amigos diferentes para casa. Disse que a senhora ficava preocupada porque alguns vinham de famílias menos favorecidas. Margarete se lembrou. Havia proibido Gabriel de se misturar com qualquer um,
insistindo que ele mantivesse amizades apropriadas ao status da família. Mais uma vez, ela havia tentado controlar cada aspecto da vida dele. Eu estava errada sobre tudo, disse ela. E agora Gabriel se foi. Eu não posso pedir perdão a ele, mas posso tentar fazer diferente com Alice. Posso tentar ser a avó que ela merece, não a pessoa terrível que fui como mãe. Fazer diferente como? Júlia pressionou. A senhora diz que quer ajudar, mas o que isso significa? Vai tentar tirar Alice de mim? Vai tentar provar que eu sou uma mãe inadequada porque sou pobre? Não, disse Margarete, com veemência. Eu nunca faria isso. Você é uma mãe incrível. Alice é feliz, saudável, amada. Você deu a ela tudo que eu nunca dei para Gabriel, amor incondicional. Júlia respirou fundo. Então, o que a senhora quer? Margarete também respirou fundo. Quero fazer parte da vida dela. Quero vê-la crescer. Quero que ela saiba que tem uma avó que a ama, mesmo que tenha demorado tempo demais para descobrir que ela existia. E, sim, quero ajudar financeiramente, mas não para tirar você dela ou controlar a vida de vocês. Apenas para que Alice tenha oportunidades, para que você não precise trabalhar até cair de exausta, para que vocês tenham segurança. Ela hesitou, e então completou. E, se você recusar, eu vou respeitar sua decisão. Mas vou implorar que não recuse. Não por mim, mas por Alice. Ela merece conhecer essa parte da família dela. Merece saber sobre o pai que nunca conheceu através de alguém que o amou desde que nasceu. Júlia ficou em silêncio, observando Alice brincar com as outras crianças. A menina ria, compartilhava sua boneca velha, era gentil e generosa, mesmo tendo tão pouco. Gabriel estaria orgulhoso dela. Ele estaria, disse Margarete, suavemente. Eu sei, respondeu Júlia, limpando uma lágrima. Todos os dias eu olho para ela e vejo ele, no jeito que ela sorri, no jeito que ela quer ajudar todo mundo, no jeito que ela enxerga beleza em coisas simples. Posso te contar sobre Gabriel? Ofereceu Margarete. Sobre como ele era quando criança, sobre histórias que você pode não conhecer. Júlia olhou para ela por um longo momento. Está bem. Então, sentadas naquele banco velho, numa praça humilde, Margarete começou a contar histórias sobre Gabriel, sobre seu primeiro dia de escola, sobre como ele chorou quando o peixinho dourado morreu, sobre como insistia em dormir com uma lanterna porque tinha medo do escuro, sobre como fazia desenhos terríveis, mas sempre com muito amor. Júlia ouvia atentamente, rindo em alguns momentos, chorando em outros. E Margarete percebeu que aquilo era terapia para ambas. Manter Gabriel vivo através de memórias, permitir que ele estivesse presente mesmo em sua ausência. Depois de um silêncio, Júlia disse: Tem uma coisa que preciso te contar. Algo que descobri depois que ele morreu. O quê? Gabriel estava procurando por mim, revelou, com a voz trêmula. Na noite do acidente, eu encontrei cartas que ele nunca enviou. Rascunhos de mensagens no computador dele, que eu consegui acessar. Ele havia contratado um investigador particular para me encontrar. Margarete sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Ele nunca desistiu de mim, disse Júlia, com as lágrimas escorrendo livremente agora. Estava procurando por mim há meses, e na noite em que morreu, estava voltando de encontrar o investigador, que finalmente tinha conseguido meu endereço. Como você descobriu isso? O investigador me procurou depois do funeral. Disse que Gabriel havia pago adiantado e que achava que eu merecia saber. Me deu as cartas, as mensagens, tudo. Gabriel estava planejando aparecer na minha porta, implorar meu perdão por ter me abandonado, dizer que não importava o que a senhora achasse, que ele ia ficar comigo. Margarete começou a soluçar. Gabriel estava voltando para Júlia. Estava escolhendo o amor acima da obrigação, e morreu antes que pudesse fazer isso. Se ele tivesse sobrevivido mais um dia, continuou Júlia, teria descoberto sobre Alice. Teria conhecido a filha dele. Vocês teriam sido uma família. Um dia, repetiu Margarete. Um único dia. Alice veio correndo de volta, suada e feliz. Mamãe, posso comer biscoito? Júlia pegou um pacote de biscoitos baratos da bolsa e deu para a filha. Alice pegou um e, para surpresa de ambas, ofereceu outro para Margarete. Vovó quer? Perguntou, com aquela generosidade pura de criança. Margarete pegou o biscoito com as mãos trêmulas. Obrigada, minha querida. Alice sorriu e correu de volta para as outras crianças, feliz por ter compartilhado. Ela tem o coração dele, disse Margarete. Tem, concordou Júlia.
E isso me assusta todos os dias. Por quê? Porque o mundo quebra pessoas com corações bons, e eu tenho tanto medo que o mundo quebre minha filha da mesma forma que quebrou Gabriel. Margarete olhou para Júlia com novos olhos. Viu não apenas a jovem pobre que havia julgado, mas uma mãe lutando para proteger sua filha em um mundo que não facilitava nada. Viu uma mulher forte, que havia sobrevivido a perdas que teriam destruído pessoas mais fracas. Viu alguém que Gabriel havia escolhido amar, e, finalmente, entendeu por quê. Júlia, disse, suavemente. Deixa eu ajudar. Não para controlar, não para tirar Alice de você, mas para protegê-la junto com você, para que ela tenha chances que você não teve, para que não precise escolher entre comer e estudar, para que possa ser criança sem carregar o peso de preocupações de adulto. Júlia limpou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos de Margarete. Se eu aceitar, precisa ser nos meus termos. Quais termos? Você não toma nenhuma decisão sobre Alice sem me consultar primeiro. Você não tenta me afastar dela de nenhuma forma, e você respeita que eu sou a mãe dela. Não importa quanto dinheiro você tenha. Concordo, disse Margarete imediatamente. E mais uma coisa. O quê? Você me conta tudo sobre Gabriel. Todas as histórias, todos os momentos, tudo que eu perdi por não estar ao lado dele. Porque Alice merece conhecer o pai dela através das nossas memórias. Sim, prometeu Margarete. Júlia estendeu a mão. Margarete olhou para ela por um momento, entendendo que aquele gesto simples significava muito mais do que um aperto de mãos. Era uma ponte sendo construída sobre um abismo de dor. Era perdão sendo oferecido onde só deveria haver ressentimento. Era uma chance de recomeçar. Ela pegou a mão de Júlia e, pela primeira vez desde que descobriu sobre Alice, sentiu que talvez houvesse esperança, que talvez não fosse tarde demais para fazer diferente, que talvez ainda pudesse honrar a memória de Gabriel, sendo para Alice tudo o que deveria ter sido para ele. O sol estava se pondo quando Júlia disse que precisava ir. Alice estava cansada, quase dormindo no colo da mãe. Posso ver vocês de novo? Perguntou Margarete, tentando não soar desesperada. Sim, respondeu Júlia. Mas devagar. Alice precisa se acostumar com você, e eu preciso aprender a confiar. Eu entendo. Enquanto observava Júlia ir embora com Alice sonolenta em seus braços, Margarete sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Gabriel se foi, mas Alice estava ali. E talvez, apenas talvez, Margarete pudesse aprender com seus erros e fazer diferente desta vez. Talvez não fosse tarde demais para o amor verdadeiro vencer o preconceito. Talvez não fosse tarde demais para ela finalmente se tornar a pessoa que Gabriel sempre quis que ela fosse. Talvez. Na semana seguinte, o encontro na praça trouxe uma paz frágil, que Margarete sabia ser temporária. Ela havia visitado Júlia e Alice 3 vezes, sempre em locais públicos, sempre respeitando os limites que Júlia estabelecia. Alice estava começando a se acostumar com ela, chamando-a de vovó com aquela facilidade adorável de crianças pequenas. Margarete sentia que finalmente estava construindo algo real, algo que honraria a memória de Gabriel. Até que Clarice Ferreira apareceu. Era uma quinta-feira quando Margarete chegou ao escritório e encontrou sua prima sentada na sala de espera, acompanhada por um homem de terno escuro que ela reconheceu imediatamente, Dr. Henrique Almeida, o advogado mais implacável que a família Ferreira mantinha em seu arsenal legal. Clarice, disse Margarete, tentando disfarçar o desconforto. Não sabia que viria hoje. Precisamos conversar. Urgentemente, respondeu Clarice, levantando-se com aquela postura rígida que sempre teve. Ela era apenas 2 anos mais nova que Margarete, mas parecia carregar o peso de ser a guardiã da reputação da família, como se fosse uma missão divina. E trouxe Henrique porque isso é um assunto legal, não apenas familiar. Margarete sentiu o estômago revirar. Do que está falando? Da menina, disse Clarice, como se a palavra fosse suja. Dessa tal Júlia e a criança que ela alega ser neta de Gabriel. Alega? Repetiu Margarete, sentindo a raiva começar a ferver. Alice é neta de Gabriel. É minha neta. Margarete, interveio o Dr. Henrique, com aquela voz profissional e fria. Podemos conversar no seu escritório? Isso não é discussão para corredores. Entraram na sala de Margarete, e ela mal havia fechado a porta quando Clarice começou. Você enlouqueceu completamente. Está acreditando na história de uma completa desconhecida que aparece do nada alegando ter uma filha do Gabriel. Não é alegação. Eu vi Alice. Ela é idêntica a Gabriel quando era bebê. Parecença não prova nada, disse Dr. Henrique,
abrindo a pasta e retirando documentos. Testes de DNA provam. Documentos legais provam. Mas histórias bonitas e olhos parecidos não valem nada em tribunal. Tribunal? Margarete sentiu o sangue gelar. Por que estaríamos falando de tribunal? Clarice se inclinou para a frente, os olhos brilhando com aquela determinação que Margarete conhecia bem demais. Por que essa mulher pode estar tentando aplicar um golpe? Gabriel morreu há quase 2 anos. De repente aparece uma jovem com uma criança dizendo que é filha dele. Isso tem golpe escrito por todo lado. Júlia não é golpista, explodiu Margarete. Ela nunca me pediu nada. Nem sabia que eu tinha descoberto sobre Alice até eu encontrá-la no cemitério. E você acredita nisso? Clarice riu, um som sem humor. Margarete, você está emocionalmente comprometida. Perdeu Gabriel e agora quer tanto acreditar que tem uma neta que está cega para a realidade. A realidade é que Gabriel amava aquela mulher, disse Margarete, tentando manter a voz firme. Ele estava procurando por ela na noite em que morreu. Tenho provas disso. Dr. Henrique ergueu uma sobrancelha. Que provas? Cartas, mensagens. Interessante, disse o advogado, anotando algo. E onde estão essas provas? Com Júlia. O investigador as entregou para ela. Mais interessante ainda, disse Clarice, com sarcasmo. A suposta interesseira tem todos os documentos que provam a história dela. Que conveniente. Margarete se levantou bruscamente. Chega. Eu não vou ouvir você insultar a mãe da minha neta. Mãe da sua neta? Clarice também se levantou. Margarete, você mal conhece essa mulher e já está chamando a criança de neta. Já está se envolvendo emocionalmente, já está provavelmente pensando em dar dinheiro para ela. E se eu estiver? É minha neta. Tenho o direito de ajudá-la. Não até provarmos que ela realmente é sua neta, interveio o Dr. Henrique, sua voz cortando a discussão. Margarete, entenda, a fortuna de Gabriel, que agora é sua, é considerável. Se essa criança for mesmo filha dele, ela tem direitos legais sobre essa fortuna. Eu sei disso, disse Margarete. Sabe? Clarice estreitou os olhos. E não está nem um pouco preocupada que essa mulher possa estar atrás justamente disso. Júlia mal tem dinheiro para comer. Gritou Margarete. Trabalha em turnos duplos numa lavanderia. Mora num quartinho minúsculo. Se ela quisesse dinheiro, teria aparecido na minha porta há 2 anos. Ou estava esperando o momento certo, sugeriu o Dr. Henrique. Talvez esperando que você estivesse vulnerável, emocional. Talvez planejando tudo isso cuidadosamente. Margarete sentiu como se estivesse sendo atacada de todos os lados. Vocês não entendem. Eu vi Gabriel naquela criança. Eu senti. Sentimentos não pagam contas em tribunal, disse Clarice, friamente. E não impedem golpistas de roubarem fortunas de viúvas emocionalmente fragilizadas. Eu não sou fragilizada, protestou Margarete. É sim, disse Clarice. E, pela primeira vez, sua voz soou quase gentil. Margarete, você perdeu seu único filho. Está desesperada por uma conexão com ele, e essa mulher está oferecendo exatamente isso. É o golpe perfeito. Não é golpe, insistiu Margarete, mas sentia dúvidas começando a se infiltrar em sua mente. E se fosse? E se ela estivesse sendo manipulada? Não. Ela havia visto Alice. Havia conversado com Júlia. Havia sentido a verdade naquelas interações. Margarete, disse Dr. Henrique, em tom profissional, como seu advogado, recomendo fortemente que você exija um teste de DNA antes de qualquer outro contato com essa criança. Eu não vou fazer isso, respondeu Margarete. Não vou tratar Júlia como criminosa. Não é tratá-la como criminosa, explicou ele. É proteger seus interesses legais e os interesses da própria criança, se ela realmente for neta de Gabriel. Como assim? Se ela for mesmo sua neta, tem direito à herança. Isso precisa ser estabelecido legalmente. Mas, se não for, você precisa saber antes de se envolver emocionalmente ainda mais. Margarete se sentou, sentindo o peso da situação. Ela não queria duvidar de Júlia, mas as palavras de Clarice e do Dr. Henrique estavam plantando sementes de incerteza. Além disso, acrescentou Clarice, você pensou no que a mídia vai fazer quando descobrir? Herdeira misteriosa aparece após morte de empresário. Isso vai virar circo e, se for golpe, vai destruir o nome da família Ferreira. E se não for golpe? Perguntou Margarete. E se for verdade e eu tratar minha neta como fraude? Aí vocês fazem as pazes depois,
disse Clarice, pragmaticamente. Mas primeiro precisamos ter certeza. Teresa entrou na sala naquele momento, batendo levemente na porta. Desculpe interromper, senhora Margarete, mas tem uma ligação urgente. É da creche comunitária. Creche? Margarete franziu a testa. Eu não liguei para nenhuma creche. Eles dizem que é sobre Alice, que está registrada como avó de emergência. O sangue de Margarete gelou. O que aconteceu? Teresa olhou nervosa para Clarice e Dr. Henrique antes de responder. A menina está com febre alta. Levaram para o pronto-socorro, mas a mãe dela não está sendo encontrada. Você é o único contato de emergência registrado. Margarete já estava pegando a bolsa. Qual hospital? Hospital Municipal da Zona Norte. Vou agora, disse Margarete. Mas Clarice segurou seu braço. Vê? Já está registrada como avó de emergência. Já está sendo puxada para a vida delas. Margarete se soltou, irritada. Isso prova meu ponto. Uma criança de 2 anos está no hospital. Eu posso ou não ser a avó dela biologicamente, mas, neste momento, ela precisa de alguém. Margarete, espera, disse Dr. Henrique. Se você for agora, vai se envolver ainda mais. Vai assinar documentos médicos, vai assumir responsabilidades. Ótimo! Margarete gritou. Porque, se Alice realmente for minha neta e eu a abandonar quando ela precisa, nunca vou me perdoar. E, se não for, ainda assim é uma criança que precisa de ajuda. Ela saiu correndo do escritório, ignorando os protestos de Clarice. Seu motorista levou ao hospital em tempo recorde. Quando chegou ao pronto-socorro pediátrico, encontrou uma enfermeira segurando Alice, que chorava baixinho. Vovó. A menina choramingou ao ver Margarete, estendendo os bracinhos. Margarete a pegou imediatamente, sentindo o calor da febre através da roupinha. Está tudo bem, meu amor. A vovó está aqui. Cadê a mamãe? Alice perguntou, entre soluços. Vamos encontrar a mamãe, prometeu Margarete. Ela se virou para a enfermeira. A senhora sabe o que ela tem? Febre alta, provavelmente viral, mas precisamos de autorização para o tratamento completo. A mãe dela não atende telefone. Eu autorizo, disse Margarete. Sou a avó dela. A enfermeira olhou para o tablet. A senhora está registrada como contato de emergência. Mas, para procedimentos médicos, precisamos da mãe ou do responsável legal. A mãe trabalha em turnos duplos, explicou Margarete, sentindo Alice tremer em seus braços. Provavelmente está em uma área sem sinal. Mas essa criança está com febre alta e precisa de tratamento agora. Entendo, mas são regras do hospital. Então eu assumo total responsabilidade, interrompeu Margarete. Legal, financeira, médica, tudo. Só tratem minha neta. A enfermeira hesitou, mas o choro de Alice a convenceu. Está bem. Vou chamar o pediatra. 2 horas depois, Alice estava medicada e dormindo em uma maca de observação. Margarete permanecia ao lado, segurando a mãozinha quente da menina. Foi quando Júlia chegou correndo, desesperada, para dentro do pronto-socorro. Alice! Onde está Alice? Gritava, em pânico. Estamos aqui, chamou Margarete. Júlia correu até elas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que aconteceu? A creche me ligou, mas eu estava no fundo da lavanderia. Não ouvi. Só vi as ligações perdidas depois. Calma, disse Margarete, suavemente. Ela está bem. Teve febre alta, mas já está medicada. Júlia pegou a filha com cuidado, verificando cada centímetro do corpo dela. Meu Deus, meu Deus. Eu não estava aqui quando ela precisou. Você estava trabalhando para sustentar ela, disse Margarete. Não se culpe. Mas e se fosse algo grave? E se? Júlia, olha para mim. Margarete segurou os ombros da jovem. Alice está bem. Você é uma mãe maravilhosa. Isso não é sua culpa. Júlia abraçou a filha e chorou. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não consigo trabalhar e cuidar dela. Eu sei, disse Margarete. E é por isso que quero ajudar. Foi então que ela percebeu. Clarice tinha razão sobre uma coisa. Ela já estava completamente envolvida. Já amava aquela criança. Já se importava com Júlia. E se fosse um golpe? E se ela estivesse sendo manipulada? Mas, olhando para Alice dormindo nos braços da mãe, para o pânico genuíno no rosto de Júlia, para o amor óbvio entre elas, Margarete soube.
Não importava o que Clarice ou Dr. Henrique dissessem. Não importava se a família inteira a condenasse. Aquela era sua neta. Ela sabia disso em algum lugar mais profundo do que DNA ou documentos poderiam provar. E ela ia lutar por Alice, por Júlia, por Gabriel, mesmo que isso significasse guerra com a própria família. Júlia, disse ela, suavemente, precisamos conversar sobre coisas difíceis que estão vindo. Júlia ergueu o olhar, cansada. O que aconteceu? Minha família descobriu sobre vocês, e eles não estão felizes. Eles vão tentar tirar Alice de mim? Júlia perguntou, e havia terror puro em sua voz. Vão tentar, admitiu Margarete. Mas eu não vou deixar. Como vai impedir? Eles têm dinheiro, advogados, poder. E eu tenho a verdade, disse Margarete. E vou lutar com tudo que tenho. Júlia apertou Alice contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo. Por que está fazendo isso? Por que arriscar tudo pela gente? Margarete olhou para a neta dormindo, aquele rosto tão parecido com Gabriel que doía. Porque já perdi meu filho por ser covarde, por não lutar pelo que era certo. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Júlia respirou fundo, ainda tremendo. Mas sua família. Minha família é você e Alice agora, disse Margarete, firme. E ninguém vai tirar vocês de mim. Ninguém. Mas, mesmo enquanto fazia essa promessa, ela sabia que a batalha estava apenas começando, e teve medo de que, desta vez, o amor não fosse suficiente para vencer poder e dinheiro. Margarete não voltou para casa naquela noite. Ficou no hospital com Júlia e Alice até o médico liberar a menina e, depois, insistiu em levá-las para casa. Quando o carro parou em frente ao quartinho nos fundos da lavanderia onde moravam, ela precisou se controlar para não chorar. O lugar era menor que seu closet, com paredes descascadas e uma única janela que mal deixava entrar luz. Não precisa entrar, disse Júlia, percebendo o desconforto de Margarete. Sei que não é o que a senhora está acostumada. Não é isso, mentiu Margarete, mas ambas sabiam a verdade. Como sua neta podia estar vivendo assim? Como ela havia permitido que isso acontecesse? Júlia carregou Alice, ainda sonolenta pela medicação, e entrou no quartinho. Margarete a seguiu e, quando viu o interior, seu coração se partiu. Um colchão no chão, uma comoda velha, um fogareiro elétrico sobre uma mesinha improvisada, e os poucos brinquedos de Alice organizados com carinho em uma caixa de papelão. Na parede, uma foto de Gabriel que Margarete reconheceu. Era do perfil dele nas redes sociais, impressa e colada com fita adesiva. Conto para ela sobre o papai todas as noites, disse Júlia, seguindo o olhar de Margarete. Mostro essa foto e digo que ele está no céu, cuidando dela. Júlia, começou Margarete, mas foi interrompida pelo celular tocando. Era Clarice. Margarete, onde você está? Precisa voltar agora. Temos uma situação. Que situação? Só volta. E não traga ela com você. Margarete desligou, sentindo perigo na voz da prima. Júlia, preciso ir, mas volto amanhã para ver como Alice está. Não precisa, disse Júlia, mas havia medo em seus olhos. Sua família não quer que a senhora esteja perto da gente. Minha família vai ter que entender que minhas escolhas são minhas, respondeu Margarete, firme. Descansa. Amanhã conversamos. 1 hora depois, ao chegar em casa, encontrou não apenas Clarice e Dr. Henrique, mas outros 3 membros da família Ferreira na sala de estar. Paulo Ferreira, primo distante e acionista da empresa. Sandra Ferreira, tia de Gabriel, obcecada pela imagem pública da família, e Leonardo Augusto, contador da família há décadas. Finalmente, disse Clarice, quando Margarete entrou. Precisamos resolver isso agora. Resolver o quê? Exatamente? Perguntou Margarete, embora soubesse a resposta. Paulo se levantou, segurando documentos. Margarete, entendemos que você está emocionalmente abalada, mas, como acionistas da Ferreira e Associados, temos a responsabilidade de proteger o patrimônio familiar. E o que isso tem a ver com minha neta? Sua suposta neta, corrigiu Sandra. Ela é, disse Margarete, entre dentes. Então não terá problema em provar isso cientificamente, disse Dr. Henrique, empurrando papéis sobre a mesa. Preparei uma ação judicial para estabelecimento de paternidade post-mortem. Margarete pegou os documentos e leu rapidamente. Era um processo completo, solicitando a exumação do corpo de Gabriel para coleta de DNA e teste de paternidade compulsório. Vocês querem exumar meu filho? Perguntou, incrédula. É o único jeito de ter certeza absoluta,
explicou Dr. Henrique. Com o DNA dele, podemos provar ou refutar definitivamente se a criança é dele. E se eu recusar? Então vamos à justiça de qualquer forma, disse Paulo. Como acionistas, temos direito de proteger a empresa. Se essa criança for mesmo filha de Gabriel, ela tem direito à parte da herança. Precisamos saber. E se for? Perguntou Margarete. E se o teste provar que Alice é filha de Gabriel? Aí tratamos disso legalmente, respondeu Sandra. Estabelecemos um fundo fiduciário, condições de uso, supervisão adequada. Supervisão? Repetiu Margarete. Ela é uma criança, não um investimento. Uma criança que pode ter direito a milhões, interveio Leonardo. Margarete, seja racional. Se essa mulher for a mãe da sua neta, ela automaticamente tem acesso à fortuna de Gabriel por meio da menina. Você confia nela o suficiente para isso? A pergunta ficou suspensa no ar. Margarete queria dizer sim, mas a dúvida plantada por eles começou a crescer. Ela realmente conhecia Júlia? Ou estava sendo manipulada pelas próprias emoções? Então Clarice falou mais suavemente. Se ela realmente for sua neta, você não quer que isso seja estabelecido legalmente para proteger os direitos da menina? Posso fazer isso sem exumar Gabriel, protestou Margarete. Como? Dr. Henrique perguntou. DNA é a única prova irrefutável. Margarete se sentou, sentindo-se encurralada. Eles estavam certos em uma coisa: se Alice realmente fosse filha de Gabriel, precisava de proteção legal. Mas a ideia de exumar seu filho, de perturbá-lo depois de tudo. Tem outra opção, disse, de repente. Eu faço o teste. Sou avó biológica. Se Alice for filha de Gabriel, meu DNA vai indicar. Dr. Henrique franziu a testa. Tecnicamente, funciona, mas é menos preciso do que o DNA paterno direto. Mas funciona, insistiu Margarete. Não vou exumar meu filho. Faça o teste comigo. Os familiares trocaram olhares. Por fim, Clarice assentiu. Está bem. Teste de avó. Mas tem que ser feito em laboratório certificado, com testemunhas. Tudo legal. Concordo, disse Margarete. Mas com uma condição. Qual? Ninguém se aproxima de Júlia ou Alice até termos os resultados. Nada de intimidação, nada de investigadores. Deixem elas em paz. E se ela fugir? Paulo perguntou. E se pegar a menina e desaparecer antes dos resultados? Ela não vai, disse Margarete, embora não tivesse certeza. Precisamos de garantias, insistiu Sandra. Então eu dou a garantia, respondeu Margarete. Eu mesma vou verificar se elas estão bem todos os dias. Dr. Henrique anotou. Vou preparar os documentos. O teste pode ser feito depois de amanhã. Resultados em uma semana. Uma semana, repetiu Margarete, com a voz baixa. Uma semana para minha vida mudar completamente, de um jeito ou de outro. Depois que todos saíram, Teresa encontrou Margarete ainda sentada na sala, olhando para o vazio. A senhora fez a coisa certa? Perguntou a governanta, suavemente. Margarete engoliu em seco. Fiz, ou só cedi à pressão deles? A senhora está protegendo Alice. Se ela realmente for sua neta, vai ter prova legal. Ninguém poderá questionar. E se Júlia achar que eu não confio nela? E se ela pegar Alice e fugir? Então a senhora vai atrás, disse Teresa, com convicção. Porque é isso que pessoas que amam fazem. Não desistem. Na manhã seguinte, Margarete chegou à lavanderia onde Júlia trabalhava. A dona do estabelecimento, uma mulher de meia-idade chamada Beatriz Costa, a levou até os fundos, onde Júlia separava roupas para lavar. Júlia, tem visita, anunciou Beatriz. Júlia se virou, surpresa ao ver Margarete ali. Senhora Margarete, aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar em particular. Beatriz se retirou discretamente, e Margarete explicou tudo. A reunião da noite anterior, o teste de DNA, a pressão da família. A cada palavra, via o rosto de Júlia empalidecer. Eles querem exumar Gabriel? Júlia sussurrou, horrorizada. Eu não vou permitir isso, garantiu Margarete. Vou fazer o teste comigo. Mas, Júlia, preciso que você entenda, eles têm poder. Se não fizermos isso do jeito certo, podem tornar nossas vidas impossíveis. Nossas vidas? Júlia repetiu, amarga. Senhora Margarete, essa é a minha vida, minha filha.
Eu não posso deixar que juízes e advogados decidam sobre ela. Eu sei, mas... Não. Júlia a interrompeu. A senhora não sabe. A senhora tem dinheiro, poder, família. Eu não tenho nada além de Alice. E agora quer que eu prove que ela é filha de Gabriel, como se eu fosse mentirosa. Não é sobre confiar em você. É exatamente sobre isso, disse Júlia, com lágrimas começando a cair. A senhora diz que mudou, que é diferente, mas, na primeira pressão da sua família, está me pedindo para provar que não sou golpista. Júlia, por favor. Talvez sua prima esteja certa, disse Júlia, limpando as lágrimas com raiva. Talvez eu devesse pegar Alice e ir embora. Ir para outra cidade. Recomeçar longe de tudo isso. O coração de Margarete gelou. Você não pode fazer isso. Posso, sim. Sou mãe dela. Posso levá-la para onde eu quiser. Mas Alice merece conhecer a família. A família que quer exumar o pai dela para provar que ela não é impostora. Retrucou Júlia. Que tipo de família é essa? Margarete não tinha resposta. Do ponto de vista de Júlia, aquilo parecia traição. Me dá uma semana, implorou Margarete. Só uma semana. Fazemos o teste, provamos que Alice é minha neta, e aí minha família não pode dizer mais nada. E se o teste não for conclusivo? E se houver erro de laboratório? E se eles usarem isso para tentar tirar a Alice de mim? Eu não vou deixar, prometeu Margarete. Como? Júlia perguntou. Eles são sua família. Tem advogados, tem dinheiro. Eu não tenho nada. Você tem a mim, disse Margarete. E, desta vez, eu vou lutar. Não vou ser covarde como fui com Gabriel. Júlia ficou em silêncio, dividida. Preciso pensar. Não tem tempo. O teste é depois de amanhã. Júlia desviou o olhar e voltou ao trabalho. Então acho que você já tem minha resposta. Com todo respeito, mas precisa sair. Tenho trabalho para fazer. Margarete ficou ali parada, impotente. Pela primeira vez em sua vida, dinheiro e poder não significavam nada. Júlia tinha todo o poder agora, sobre se Margarete veria Alice novamente, sobre se a verdade seria provada, sobre tudo. Ela estava saindo quando Alice apareceu na porta dos fundos, sendo carregada por Beatriz. Mamãe, a vovó veio, disse a menina, animada. Júlia se virou e viu a filha estendendo os braços para Margarete. Por um momento, havia pura dor em seus olhos. Alice, vem com a mamãe, chamou. Mas Alice já havia se soltado de Beatriz e corrido até Margarete, abraçando suas pernas. Vovó, você veio brincar? Margarete se ajoelhou e abraçou a neta, sentindo lágrimas queimarem em seus olhos. Não hoje, meu amor. A vovó precisa ir. Mas você volta? Perguntou Alice, com aquela inocência devastadora. Margarete olhou para Júlia, que desviou o olhar. Eu não sei. Por favor, volta, pediu Alice, beijando o rosto de Margarete. Eu amo a vovó. As 3 palavras destruíram qualquer compostura que Margarete ainda mantinha. Eu também te amo, minha querida. Mais do que tudo. Ela entregou Alice de volta para Júlia e saiu antes que começasse a soluçar na frente da menina. No carro, finalmente desabou, chorando como não chorava desde o funeral de Gabriel. Teresa ligou quando Margarete estava no meio do caminho para casa. Senhora Margarete, precisa voltar ao escritório com urgência. O que aconteceu? Encontraram algo nos pertences de Gabriel, que estavam guardados. A senhora precisa ver isso. Quando Margarete chegou, Teresa levou até um pequeno cofre que havia ficado no escritório de Gabriel. Dentro havia envelopes lacrados. Estávamos catalogando os pertences para o inventário, explicou Teresa, e encontramos isso. Margarete pegou um dos envelopes. Estava endereçado para Júlia Santos. Abrir apenas em caso da minha morte. Havia outros, para meu filho ou filha, se eu tiver um, para minha mãe, sobre verdades que nunca tive coragem de dizer. Gabriel havia escrito cartas prevendo que poderia morrer sem resolver as coisas que importavam. Com mãos trêmulas, Margarete abriu a carta endereçada a ela. Mãe, se você está lendo isso, significa que morri sem fazer o que devia, sem lutar por Júlia, sem ser corajoso como ela merecia que eu fosse. Júlia está grávida. Descobri há alguns dias, mas ela não sabe que eu sei. Contratei um investigador, e ele descobriu. Ela tentou me contar, mas você impediu. Você sempre impede. Não estou bravo com você.
Entendo que está tentando me proteger, mas, mãe, eu não preciso ser protegido. Preciso ser livre para amar quem escolho. Se eu estiver morto, por favor, cuida deles, de Júlia e do nosso bebê. Não deixa que passem pela vida sozinhos como você me fez passar depois que papai morreu. Ama eles do jeito que nunca me deixou amar. Sem condições, sem julgamentos. É tudo que peço. Gabriel. Margarete leu a carta 3 vezes. Gabriel sabia. Sabia sobre a gravidez. Ia atrás de Júlia, ia assumir responsabilidade. E deixou instruções claras. Cuidar deles. Teresa, disse Margarete, com a voz firme pela primeira vez em dias, liga para o Dr. Henrique. Cancele o teste de DNA. Senhora, não preciso de teste. Tenho tudo o que preciso aqui, disse ela, segurando a carta. Gabriel me disse a verdade, e desta vez vou obedecer ao meu filho. Mas sua família. Minha família vai entender ou vai aprender a entender, respondeu Margarete. Liga para Júlia também. Diz que preciso vê-la. Agora. 2 horas depois, Júlia chegou ao escritório de Margarete. Vinha preparada para mais confronto, mais exigências, mais dúvidas sobre sua honestidade. Mas encontrou Margarete sentada sozinha, segurando um envelope amarelado, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Senta, por favor, disse Margarete, suavemente. Júlia se sentou, cautelosa. O que aconteceu? Encontramos cartas de Gabriel. Cartas que ele escreveu caso morresse antes de resolver as coisas que importavam, explicou Margarete, estendendo um envelope. Esta é para você. Com mãos trêmulas, Júlia abriu e leu. Júlia, meu amor, se você está lendo isso, significa que morri covarde, que não tive coragem de enfrentar minha mãe, de lutar por nós, de ser o homem que você merecia. Estou procurando você todos os dias. Contratei um investigador. Vasculhei cada canto da cidade. Vou te encontrar. Vou implorar seu perdão e vou passar o resto da vida provando que te amo mais do que qualquer coisa. Não importa o que minha família diga, não importa quantas vezes tentem nos separar, você é minha escolha. Sempre foi. Espero nunca precisar que você leia esta carta. Espero te encontrar viva, te abraçar e nunca mais deixar você ir. Mas, se o pior acontecer, saiba que morri te amando e que meu maior arrependimento foi não ter lutado mais forte. Para sempre seu, Gabriel. Júlia terminou de ler com lágrimas escorrendo em silêncio. Ele realmente ia voltar. Ia, confirmou Margarete, enxugando as próprias lágrimas. E eu o impedi por tanto tempo. Destruí a felicidade dele por puro preconceito. Mas agora a senhora sabe a verdade, disse Júlia, baixinho. Sei. E por isso vou fazer o que Gabriel me pediu na carta que escreveu para mim. Margarete pegou outro envelope. Ele me pediu para cuidar de você. Para amá-la como família. E é exatamente isso que eu vou fazer. E sua família? E o teste de DNA? Cancelei tudo, disse Margarete, firme. Não preciso de teste. Tenho a palavra de Gabriel. Isso é suficiente. Júlia estava prestes a responder quando a porta se abriu violentamente. Clarice entrou como um furacão, seguida por Paulo, Sandra e Dr. Henrique. Margarete, o que você fez? Clarice exigiu. Cancelou o teste. Enlouqueceu de vez. Tomei minha decisão, respondeu Margarete, calma. Decisão? Paulo riu, sem humor. Você não pode simplesmente decidir entregar milhões a uma desconhecida. Júlia não é desconhecida. É a mulher que Gabriel amava, e Alice é minha neta. Prove! Gritou Sandra. Prove que essa criança é realmente dele. Eu não preciso provar nada para vocês, disse Margarete, levantando-se. Gabriel me deixou instruções claras, e eu vou segui-las. Dr. Henrique colocou documentos sobre a mesa. Margarete, preparei uma ação de interdição. Se continuar agindo de forma irracional, a família pode questioná-la legalmente como administradora dos bens. O silêncio que se seguiu foi mortal. Júlia olhou para Margarete, esperando que ela recuasse, que escolhesse a família poderosa em vez de uma mulher e uma criança. Mas Margarete surpreendeu a todos. Façam o que quiserem, disse, tranquilamente. Podem me tirar da empresa, podem questionar minha sanidade, podem tentar me destruir legalmente, mas não vão me impedir de cuidar da minha neta. Você está jogando fora tudo o que construímos. Gritou Clarice. Por uma mulher que mal conhece. Estou corrigindo tudo o que destruí, respondeu Margarete.
Estou sendo a pessoa que Gabriel precisava que eu fosse e eu nunca fui. Paulo hesitou, e isso apareceu na voz dele. Isso é loucura. Foi quando a porta se abriu novamente. Teresa entrou segurando Alice pela mão. A menina havia insistido em vir ver a avó, e a governanta não teve coragem de recusar. Vovó. Alice correu até Margarete, alheia à tensão na sala. Margarete a pegou no colo e beijou o topo da cabeça dela. Oi, meu amor. Alice olhou para as outras pessoas com curiosidade. Por que todo mundo está bravo? Ninguém está bravo, querida, mentiu Margarete, suavemente. Estão, sim, insistiu Alice, com aquela sabedoria estranha de crianças pequenas. Mas não precisa ficar triste, vovó. Papai está cuidando de você. A sala inteira ficou em silêncio. O que você disse? Perguntou Margarete, ajoelhando-se para ficar na altura de Alice. Papai. Repetiu Alice, apontando para cima. Mamãe diz que ele está no céu. Ele cuida da gente, e agora cuida de você também, vovó. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Margarete. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo mais profundo, aceitação, redenção. Pela primeira vez, Clarice pareceu genuinamente afetada. Olhou para Alice, para aquela criança inocente falando do sobrinho morto com tanto amor, e algo dentro dela cedeu. Ela realmente tem os olhos dele, sussurrou Clarice. Tem, confirmou Margarete, ainda segurando Alice. Tem os olhos, o sorriso, o coração dele. Sandra se aproximou devagar, observando Alice com atenção. O jeito de inclinar a cabeça. Gabriel fazia isso quando era pequeno. Fazia, disse Margarete, chorando abertamente. É o Gabriel voltando para nós. É a segunda chance que não merecemos, mas recebemos mesmo assim. Paulo se sentou pesadamente numa cadeira. Nós estávamos errados. Estavam, concordou Margarete, sem rancor. Mas eu também estive errada por anos e destruí a vida do meu filho por isso. Doutor Henrique guardou os documentos. Margarete, eu peço desculpas. Eu só estava tentando proteger a família. Eu sei. Mas família não é apenas sobrenome e dinheiro. É amor, é aceitação, é lutar pelas pessoas certas. Júlia, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Alice, vem com a mamãe. Vamos deixar a vovó conversar com a família. Não, disse Margarete, firme. Fiquem. Vocês são família também. E é hora de todos entenderem isso. Ela se virou para Clarice, Paulo e Sandra. Se querem continuar fazendo parte da minha vida, precisam aceitar Júlia e Alice sem condições, sem testes, sem julgamentos. Apenas aceitação. E se não aceitarmos? Perguntou Clarice, mas a voz já não tinha a dureza de antes. Então eu sigo sem vocês, respondeu Margarete. Porque já perdi Gabriel por escolher poder acima do amor. Não vou cometer o mesmo erro com Alice. Clarice olhou para Alice por um longo momento. Então se aproximou e se ajoelhou na frente da menina. Oi, Alice. Eu sou sua tia-avó, Clarice. Alice inclinou a cabeça, estudando o rosto da mulher. Você é família? Sou, respondeu Clarice, e a voz falhou. Sou família. Então não precisa ficar brava, disse Alice, com simplicidade. Família ama, não briga. E, com as palavras de uma criança de 2 anos, a última resistência se quebrou. Semanas depois, Margarete, Júlia e Alice estavam no cemitério, visitando o túmulo de Gabriel. Mas, dessa vez, não havia tristeza sufocante. Havia paz. Papai trouxe flores, disse Alice, animada, colocando margaridas simples sobre a lápide. E trouxe a vovó e a mamãe. Margarete e Júlia trocaram um olhar emocionado, enquanto Alice continuava conversando com o pai como se ele pudesse ouvi-la. Vovó me leva para sorvete e comprou bonecas novas, mas eu ainda amo mais a boneca velha da mamãe, tagarelou Alice. E sabe de uma coisa, papai? Agora tenho família grande. Tia Clarice, tio Paulo, tia Sandra. Todo mundo me ama. Todo mundo ama você também. Júlia acariciou a cabeça da filha. Gabriel ficaria orgulhoso. Ficaria? Perguntou Alice, olhando para as duas. Ficaria muito orgulhoso, confirmou Margarete, ajoelhando-se ao lado da neta. Porque agora somos uma família de verdade, do jeito que ele sempre quis. Alice sorriu e abraçou Margarete e Júlia ao mesmo tempo. Amo vocês. Nós também te amamos, meu amor, responderam as duas,
em uníssono. E, enquanto o sol se punha sobre o cemitério, 3 gerações de mulheres permaneciam unidas. Não pelo sangue ou pelo dinheiro, mas por algo muito mais poderoso, pelo amor que Gabriel havia plantado, pela redenção que Margareth havia conquistado, pela coragem que Júlia havia demonstrado e pela inocência de Alice, que ensinou a todos que família verdadeira não se prova com testes ou documentos. Família verdadeira se constrói com amor, aceitação e perdão. E, às vezes, é preciso perder alguém que amamos para entender como devemos viver. Fim.